Estamos chegando para falar sobre o Atlético em uma semana decisiva para a temporada, uma semana quente, e não poderia ser diferente nesta quinta-feira. O Henrique André, que vem também acompanhando durante a semana todo o processo, depois do técnico Eduardo Cudê ter se despedido dos jogadores no vestiário contra o Bragantino, foi para a Argentina, ficaria a dúvida, voltaria ou não para o Brasil, retornou para o Brasil, por onde anda Eduardo Cudê? E o Atlético, uma reunião entre o técnico e o jurídico do clube, acertando uma rescisão de forma amigável. Isso porque a multa chega na casa quase dos 17 milhões de reais, para a coisa não se arrastar para a justiça. Um acordo amigável, não é isso, Henrique André? Boa tarde. Boa tarde, Rubem Júnior, para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Exatamente. Ontem a gente ficou na cola do Cudê, a gente foi para a sede, foi para a Cidade do Galo, imaginando que ele fosse se reunir com a diretoria para definir essa situação. E, como a gente comentou também, o Romano, havia até um medo, um receio do Cudê aparecer na Cidade do Galo para dar treino, para falar assim, eu não pedi demissão, bater o pé. Só que isso não aconteceu. E uma reunião virtual entre a diretoria do Atlético e representantes do Cudê, ela selou, esse acordo, como disse o Rubinho, amigável, então sem multa. O que o Atlético vai pagar para o Cudê? Os salários que estão pendentes, outros pequenos pagamentos de alguma coisa que esteja atrasada, mas relacionado também a salário, mas nada de contrato com multa rescisória, Como disse o Rubens, 17 milhões de reais, pouco menos de 17 milhões de reais. Então, Cudê e Atlético se acertaram. Cudê é página passada, e a informação apurada nessa manhã é que a expectativa é de que até amanhã essa rescisão seja assinada pelo Cudê, mas grandes chances isso aconteça ainda hoje, Romano. Ô Alexandre, caminhava para isso, E acho que o bom senso prevalecendo, Com certeza, o Romano. O Atlético precisa resolver a situação logo, até para poder inscrever outro treinador. Tá? É bom agora, a gente lembrar isso. Exato. Porque, desculpa. Treinador é igual jogador. Tem que sair, tem que ser registrado na CBF, tem que ter o nome publicado no boletim informativo diário, senão ele não pode trabalhar. Sim. E agora o desafio é arrumar o comandante. O Bruno Lage continua sendo o preferido, Até porque, o Romano, o Cudê é completamente destemperado, Não, mas ele é totalmente destemperado. Eu acho que as atitudes dele no Atlético provam isso, Ele não é uma pessoa que tem um controle emocional para ser o gestor de um grupo. E no futebol, isso aí, se o treinador é assim, me faz lembrar que o Cruzeiro nos anos 90 tinha um psicólogo que quando o time ganhava ele chorava, Então, é verdade. É verdade, me contaram isso. Dirigindo o Cruzeiro me disse que o psicólogo chorava, agradecia os jogadores. Obrigado, agradecia os jogadores. Então, a função precisava de um psicólogo. A função exige um controle, E o Cudê não tem nenhum. Não tem nenhum. Olha, Alexandre, até uma curiosidade de bastidores em relação a isso. Eu conversei com 2 pessoas do Atlético e havia o receio dele aparecer na Cidade do Galo. Pois é, então, o Atlético, quando ele chegou em Belo Horizonte, o Atlético ficou preocupado. O Atlético não sabia o que ia acontecer. Assim. Agora, fora o destempero dele, e isso é uma barreira para ser treinador de futebol, principalmente um grande clube com um grande grupo, como é o Atlético, O desafio do Galo é o quê, Romano? É arrumar a sequência da temporada, uma comissão técnica que mantenha o alto nível físico do time, e o Atlético tem um alto nível físico, o Atlético marca muito, pressão alta, o time é muito intenso, a gente não pode tirar disso, E mais do que isso aí foi gente do Atlético que me passou. O campo do Cudê fez a diretoria, inclusive, deixar muita coisa passar, porque, claro que no campo ele é muito bom. O grupo dele tem um padrão de jogo. Poucos treinadores do futebol brasileiro conseguem fazer o rodízio com o time mantendo a maneira de jogar. E o Cudê tinha alcançado isso no Atlético. Tinha alcançado isso no Atlético. Coincidentemente, depois daquela entrevista desastrosa dele após a derrota pro Libertad. Mas tinha conseguido isso aí. Então, o desafio do Galo é manter o bom nível físico que o time tem, e o Atlético se entrega demais nos jogos, e isso é importante, E conseguir essa situação que o Cudê arrumou. Agora,
Por mais que ele seja bom no campo, era insustentável a permanência dele depois dos relatos que chegaram do que aconteceu no vestiário contra o Bragantino, né? Cada relato que a gente escuta, a coisa fica mais feia e mais grave ainda para quem era o comandante do grupo. Agora, o histórico, desculpa, Romano, o histórico de loucos no Galo realmente já tá praticamente um sanatório, né? Você pegar o Sampaoli, todo mundo sabia que era louco, brigou com o Messi, brigou com todo mundo na seleção da Argentina e por onde passou. O Cuca, semi-louco, né? Embora o maior treinador da história, tem aquelas loucuras dele. E o Cudê, que em Porto Alegre todo mundo sabia, pelo jeito, só não falaram pro Caetano que tava lá. Que ele era louco, né? O Rodrigo Caetano trabalhou com ele. Era o único que não sabia que ele era louco. Ou se sabia, foi voto vencido. Mas é um bom histórico. Você falou assim, isso aí não é um predicado, uma qualidade, né? Uma preocupação pro clube, né? Ter um comandante assim. Parece que é pré-requisito pro Galo, né? O Galo tem que ser louco, né? Mas isso aqui, e é interessante, porque o turco também era meio exótico, né, Henrique? O turco Mohamed, né? Ele mas era aquele espalhafatoso, né? Era aquele paizão, né? Perto desses aí. Desses aí. Não, mas o Cudê eu acho que é o concurso. O Sampaoli eu acho que o Sampaoli era muito mais aquela coisa assim, birrento, quero reforços, fecha o treino, ninguém pode ver, mas eu tenho a impressão de que no grupo, né, o Sampaoli, porque ele tirou muito do time. Sim. E o próprio Cuca também conseguiu. Agora, é interessante que a diferença do Cuca pro Cudê é justamente essa, né? Assim, o Cuca era um cara que gostava de um time, né? O Cuca tinha um time titular, né? Era aquele time, né? O Cudê é um cara que rodou e conseguiu com essa rodagem, ele conseguiu criar uma maneira de jogar. Mas de toda forma, eu acho que nesse ranking aí, eu acho que o Cudê é primeiro colocado, disparado. E eu quero continuar acreditando nisso, que ele só é louco, porque já começa a surgir alguns rumores que ele tem conversas com outros clubes. América do México. O Vélez queria também. Vélez. Então, como aconteceu no jogo contra o Libertad, depois do jogo, que alguém soprou no ouvidinho dele e falou assim, se você estiver livre, tem uma coisa boa pra você, e depois falaram que não tinha mais, se realmente ele fez tudo isso, de caso pensado, e que louco somos nós, e ele amanhã aparecer em outro clube, eu acho que fica mais feio ainda pra ele. É uma situação complicada. Agora você tá falando de louco aí, o Atlético trouxe um monte de louco, só faltou o Lisca doido, né? E aí fechava o Mas a Itatiaia foi além, né? Porque me contratou também.